Eu não tô acreditando que eu vou ter que fazer esse vídeo não, velho. Um canal chamado Infinity, que é conhecido no meu canal por passar vergonha aqui no meu canal, fez um vídeo tentando me refutar sobre o Steve e mostrando o quão fraco ele é na visão dele. E na moral, velho, que vídeo ridículo. O cara ficou falando um monte de coisa de acordo com a cabeça dele, tentando distorcer o Steve ao extremo, nerfando ele a um nível ridículo, dizendo que qualquer humano vence dele. Dá pra acreditar? Mas vamos lá. Pra começar, eu peguei esse meu post de 2 dias atrás e esse comentário desse cara, Red Dog, onde ele disse que Steve no criativo esfolaria, né? Porque, pra lógica dos fanboys de Steve, o Steve tem realmente aquele poder. Aí eu disse que modo criativo é apenas um comando que o jogador usa pra ir no criativo. Esse modo não iria funcionar em outros universos, eu disse assim. Aí o Dimitri respondeu assim: é uma forma dele, animal, tu tá cometendo um Reddit, só que eu literalmente disse aqui em cima que é um comando que o jogador usa. Mas o Dimitri, extremamente fanboy, disse que não é, que é o poder dele. Aí eu disse, mas ele não consegue acessar a senha do jogador. E ele não consegue ter acesso a esse poder em outros universos porque não teria a ajuda do jogador para ajudar. Aí o que ele responde? Então, de acordo com a sua lógica, em um jogo de Dragon Ball, o Goku não consegue se transformar sozinho durante a gameplay porque precisa da ajuda do jogador para a sua transformação. O bicho teve a cara de pau de comparar o Steve com o Dragon Ball, velho. Mano, aí eu respondi, é diferente, mano. No Minecraft o jogador usa um comando. E já em jogos de Dragon Ball, o Goku realmente tem que poder. Porque ele não precisa. Porque ele, por exemplo, porque nos jogos de Dragon Ball não tem comandos para o Goku se transformar. Já em Minecraft, pro Steve ir no criativo, o jogador escreve comando e ele vai no criativo. E bem, o Dimitri não me respondeu depois, não sei porquê. Acho que ele viu que meu argumento amassou ele e decidiu não responder mais. Eu não respondi o seu comentário porque o YouTube não me notificou. E também eu estava muito ocupado. Por isso não tive tempo de olhar. Eu acho completamente hilário que você usa o argumento de que o modo criativo é só um comando. Não funcionaria em outros universos, simplesmente porque sim. E ainda tem a cara de pau de chamar eu de fanboy e o Terradog também. E ainda por cima fica se achando de gostosão aí, né? Como você sempre faz. Você tá querendo desvalidar o Steve no modo criativo só pra querer comparar o modo sobrevivência dele. Sendo que o Steve no modo sobrevivência já consegue fazer coisas que quase nenhum ser humano faria. Como eu vou provar mais adiante. Entretanto, sim, o modo criativo de Steve é válido. Não é uma forma de comando, é uma forma do Steve. Uma forma que foi feita para ele ser invencível. Mas você simplesmente quer descartar esse modo porque não aceita. E é hater ao extremo do Steve. Vamos responder a próxima atrocidade. Nessa próxima eu peguei aqui uma imagem do Steve com uma armadura de Netherite. Aí você tá olhando pra você e nossa, armadura de Netherite, é impossível derrotar ele. Principalmente no modo criativo, né? Só que, cara, essa armadura de Netherite pode ser funcional no jogo, contra monstros, mas contra um humano da vida real, isso seria totalmente inútil, já que você percebe uma coisa nos braços e na cara do Steve, né? Que não tem nenhum tipo de proteção. O bicho está literalmente mostrando a carne dele. Quer dizer, a pele dele. E vocês podem perceber que, mano, se eu der um soco no braço do Steve, ou no rosto dele, essa armadura vai ser totalmente inútil, porque não vai proteger ele de ser nocauteado. Ou seja, a armadura de Netherite seria totalmente inútil em outros universos. Porque era só dar um soco no braço ou na cara, que o Steve seria facilmente derrotado. Bom, se ele tivesse com a espada, que nem tá naquela imagem de baixo, talvez seria mais complicado. Mas se a pessoa for rápida, ela consegue acertar um soco na cara do Steve e fazer ele desmaiar. Fácil, 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 super fácil.
Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Cara, na moral, dizer que qualquer ser humano conseguiria derrotar o Steve com Netherite é muita filha da putagem, velho. Nesse exato momento eu tô querendo enfiar um prego enferrujado no meu ouvido, eu tô querendo. Primeiro que não seria nada fácil ferir esse Steve, já que o próprio Steve, no modo sobrevivência, sem armadura, consegue quebrar facilmente troncos grossos de árvore com as mãos e sem se ferir, coisa que quase nenhum ser humano conseguiria. E de acordo com a terceira lei de Newton, para cada ação tem uma reação. Isso significa que, se você consegue tancar um ataque, você pode transferir esse ataque com a mesma intensidade. Ou seja, potência de ataque é igual a durabilidade. E com isso já dá pra ver que o Steve é simplesmente um absurdo, mesmo sem armadura. Inclusive conseguindo até tancar explosões do Creeper em uma distância razoável, e ainda saindo ileso. Coisa que qualquer ser humano não aguentaria e provavelmente perderia uma parte do corpo. Diferente de Steve, inclusive conseguindo tancar flechas de esqueletos, inclusive sendo atingido até na cabeça e ainda assim continuando vivo, e ainda podendo se mover facilmente, coisa que nenhum ser humano aguentaria. E com a armadura de Netherite, meu filho, o Steve com essa armadura consegue aguentar explosões do Creeper, a queima-roupa, explosões essa que possui uma capacidade absurda de destruição, muito mais forte que uma granada e uma bomba do nosso mundo, é claro, e ainda sai ileso. Um ser humano normal, mesmo com armaduras, seria praticamente mutilado, mesmo com trajes avançados. E ainda por cima, com a armadura de diamante e a com Netherite, ele consegue aguentar o Ender Dragon e bater de frente com ele. O Ender Dragon é o boss mais forte do jogo inteiro. Ele é um ser que habita no The End e é extremamente poderoso, como vocês vão ver nesses clipes aí. Tirem suas próprias conclusões. Simplesmente um absurdo isso aí. O Steve conseguiu tancar vários ataques do Ender Dragon, bafораdas monstruosas dele, conseguindo acompanhar os Endermans, que são bastante rápidos, e ainda por cima sendo jogado a distâncias absurdas e ainda sobrevivendo. Sendo que só pelo impacto dos golpes que ele levou do Ender Dragon, quebraria os ossos de qualquer ser humano. Isso mostra o quão foda é o Steve. E aí o filho da puta diz que qualquer humano venceria o Steve com Netherite. A tomar no cu, mano.
E só mais uma coisinha. O próprio Steve, mesmo sem armadura, sem nada, ele consegue carregar um monte de coisa no inventário. Coisa que nenhum ser humano tem capacidade. Principalmente baldes pesados. Sem dificuldade nenhuma. Mas enfim, próxima atrocidade. Na próxima, eu peguei essa imagem aqui do Steve, onde ele é bombadão. Ele, obviamente, não é assim, né? Isso aqui é apenas um mod. Só que muitas pessoas usam o argumento de que o Steve é forte por conta dos músculos. Que o Steve é muito forte, aquele quebra socos com uma mão. E consegue carregar coisas extremamente pesadas, como a armadura de diamante. Só que, cara, meio que esse argumento não faz sentido, já que tem outros personagens que fazem isso 10 vezes mais com mais força. Por exemplo, o Jaspion, irmão. O Jaspion, ele já quebrou uma pedra, quer dizer, uma pedra não, uma rocha gigante vindo na direção dele com a espada. E o Steve nunca demonstrou fazer isso. Enquanto o Steve vai quebrar um bloco, um simples bloco com a espada, demora demais. Demora muito para o Steve conseguir quebrar um simples bloco com a espada, irmão. Ou seja, o Steve é fraco comparado aos personagens. E o Hulk, por exemplo, você acha mesmo que o Steve conseguiria nocautear o Hulk? Obviamente que não, né? O Hulk é 1 milhão de vezes mais forte que o Steve. O Steve não teria nem chances. Mas o modo criativo... Nós já vamos chegar nessa parte do modo criativo. Tu tem a maior cara de pau de comparar o Jaspion cortando uma rocha com a espada com o Steve com espada. Sendo que a espada do Minecraft não tem foco em quebrar pedras, seu animal. A ferramenta que realmente foi feita para cortar pedras é a picareta, não espadas, seu burro. Além disso, a pedra do Minecraft consegue ser mais dura do que a da vida real, por ter uma espessura mais grossa. E ainda assim, o Steve com as mãos nuas consegue quebrar blocos de pedra razoavelmente e ainda carregá-las no bolso, no inventário no caso. E eu já provei que o modo criativo é sim aplicável, pois a proposta do modo criativo condiz perfeitamente com a proposta de Minecraft, que é ser um sandbox onde não há limite para a criatividade. Por isso condiz perfeitamente com o modo criativo, você querendo ou não. Isso é fato. Próxima parte. E próximo aqui, eu peguei essa imagem aqui do Steve caindo no limbo, no void, porque você sabe, né, no Minecraft tem um void. E bem, o Dimitri Grosso, ele usa o argumento de que o Steve é invencível no modo criativo. E bem, pode testar você aí que joga Minecraft. O Steve morre no void, mesmo estando no modo criativo. Sim. O Steve pode estar com uma armadura de netherite super forte. Pode estar com uma espada super forte. E está no criativo. Que se ele cair no void, ele vai morrer. E aí, Dimitri? Qual que vai ser o seu argumento agora? Hein? E aí, meu irmão? O que você vai tentar se justificar para defender o seu Stevezinho aí, hein? E aí? E aí, irmão? Como é que vai ser, hein? Cara, isso aqui é o cúmulo da burrice, da baitolagem e da filha da putagem que nós chegamos aqui. Puta que pariu, meu irmão. De onde que esse cara tirou que o Steve morre de forma literal ao entrar imediatamente do Void? Na moral, irmão, tu é tão burro que não consegue nem ter a capacidade de ver que o Steve da verdade não morre. Ele apenas cai eternamente do limbo, dando a entender que ele sofreu um destino pior do que a morte, que é cair eternamente no Void. Ele não exatamente morre, ele apenas cai eternamente. Larga de ser um animal, burro. Eu tô me sentindo um trouxa respondendo esse animal. Tomar no cu. Próxima aberração e última, finalmente. Não aguento mais sofrer, não. Cara, o poderzinho que o Dimitri disse que o Steve tem, que é o modo criativo. Só que, cara, vamos lá.
O Dimitri disse que quando o Steve está no modo criativo, ele fica invencível. E eu acabei de mostrar que não, já que ele morre no Void, mesmo estando no criativo. E o Dimitri... Bem, eu já falei pro Dimitri que esse modo criativo seria totalmente inútil em outros universos. Primeiro, que como eu disse, o modo criativo, ele é apenas um comando. Sim, não, é um comando do jogo em que o jogador usa para poder ir no criativo. E bem, cara, isso não funcionaria em outros universos. Primeiro, é um comando, não é um poder do Steve. Só que o Dimitri fica insistindo que é um poder, mas não, cara. Isso não iria funcionar em outros universos porque é apenas um comando de jogo que o jogador digita e vai no criativo. E também coisas como inventário também não contam porque, né, não são nem coisas físicas dentro do jogo. Ou seja, coisas como inventário, modo criativo e Void, sim, até o Void, não iriam ter em outros universos. Primeiro porque é fora do universo de Minecraft. É fora do universo de Minecraft. Então, cara, é inútil. Ou seja, já no modo survival, como eu disse, não adianta nada o Steve estar de armadura, né, ele tiver que poder, já que os braços e o rosto fica exposto, e é só dar um soco nos braços, ou que quebra os braços dele, ou no soco que nocauteia o Steve. E é isso, cara. E é isso. Pois é. Pra você que acreditou que o Steve era um personagem forte, está mais do que enganado. Está muito enganado. Infelizmente você foi enganado a vida toda, você que pensou que o Steve era um dos personagens mais poderosos de games. Ele não é o personagem mais forte dos videogames. Muito pelo contrário. Ele é o personagem mais bucha e mais fracote que já foi criado na história dos videogames. Cara, será que tem um personagem que seja mais bucho do que esse? Eu duvido muito. Eu duvido muito. Eu duvido muito. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu vou ser sincero aqui. Esse foi o maior ataque de ego que eu já vi em toda a minha vida. Na moral, velho. Isso já mostra o quanto que esse cara é narcisista. Mas vamos lá. Eu já respondi esse negócio do Steve morrer pro Void. Na verdade não morre e cai por toda a eternidade. E eu já provei há muito tempo que o modo criativo sim funcionaria em outros universos. Mas esse Infinity simplesmente não aceita. É porque é o seguinte. Quando ele acredita em algo, nada mais pode mudar ele de ideia. Ele defende a ideia que ele tem até a morte. Mesmo sendo refutado diversas vezes e passando muita vergonha. E ele ainda tem a paixão de dizer que as coisas do inventário não são as coisas físicas. Sendo que o próprio Steve consegue pegá-los manualmente. Esse argumento ridículo dele eu vejo mais como uma forma desesperada de nerfar o Steve, sinceramente. E o resto do vídeo é ele falando um monte de baboseira. Simplesmente falando por ego. E como dá pra ver, esse vídeo é ridículo. O Infinity fez esse vídeo só pra passar vergonha, distorcendo várias coisas ao extremo e ainda assim fazendo de gostosão pra cima de mim. E vou aproveitar esses momentos que eu tenho para fazer um expose dele, para mostrar pra vocês todos o quão ridículo é esse cara. Vamos lá. Para começar, ele é terraplanista. Sim, ele é terraplanista. Eu tô passando essas fotos aí, onde o nome da conta dele era outra, para vocês verem o nível desse cara. Simplesmente patético. E mesmo com provas concretas de que a Terra é redonda, ele ainda continua negando, até hoje, se bobear. E outra, ele é narcisista, como já deu para entender aí. Essas imagens aí que vocês estão vendo, mostra o quão desgraçado é esse cara. E o tanto que ele fica se achando. Vulgo Capitão Pátria. E outra, ele idolatra completamente o CJ Baiano rebaixado, um meme da internet.
Eu não sei qual é o nível de obsessão que esse Infinity tem pelo Cid Baiano rebaixado, velho. O Infinity fica insistindo toda hora que o Cid Baiano rebaixado vence o Games Edu por causa da técnica cala a boca, que é uma técnica do Cid Baiano rebaixado. Aí eu fiz uma edit debunkando o Cid Baiano rebaixado e mostrando o porquê o Games Edu é superior. E qual foi a resposta dele, Dimitri? Bom, essa é a resposta dele. Sim, essa foi a incrível resposta desse animal. E agora eu vou passar as imagens do debate que eu tive com ele. E, por favor, tentem não se sentirem constrangidos com o nível de vergonha alheia que vocês vão ver aqui. Mas que vergonha! Eu não preciso falar mais nada depois disso. E com isso eu vou dar um aviso a vocês. Nunca tentem debater com o Infinity ou o Sonic terraplanista, como alguns dizem. Muito por conta do seu negacionismo e narcisismo, que torna o debate contra ele insuportável. É melhor debater com a parede do que debater com esse filho da puta. Vá por mim. Vocês não vão querer ter um dia estressante por causa desse desgraçado aí. Mas é isso. Fique com Deus e falou.